Famoso sextou carnavalesco. Viva! Já estou ficando saudosa porque o livro tá terminando. Coisa triste. Mas tudo que começa termina, né? Passados 2 dias, o médico disse: gostava de saber o que se terá passado com o consultório. Nesta altura, não servimos para nada, nem ele, nem eu. Mas talvez as pessoas voltem um dia a ter o uso dos olhos. Os aparelhos ainda devem lá estar, à espera. Vamos quando quiseres, disse a mulher. Agora mesmo. E podíamos aproveitar a saída para passarmos pela minha casa, se não se importarem, disse a rapariga dos óculos escuros. Não é que eu pense que os meus pais tenham voltado. É só por um descargo de consciência. Também iremos à tua casa, disse a mulher do médico. Ninguém mais se quis juntar à expedição de reconhecimento dos domicílios. O primeiro cego e a mulher, porque já sabiam com o que podiam contar, o velho da venda preta sabia-o igualmente, embora não pelas mesmas razões, e o rapazinho estrábico, porque continuava a não se lembrar do nome da rua onde morava. O tempo estava claro, parecia que as chuvas tinham acabado, e o sol, ainda que pálido, já começava a sentir-se na pele. Não sei como poderemos continuar a viver se o calor apertar, disse o médico. Todo esse lixo apodrecer por aí, os animais mortos, talvez mesmo pessoas. Deve haver pessoas mortas dentro das casas. O mal é não estarmos organizados. Devia haver uma organização em cada prédio, em cada rua, em cada bairro. Um governo, disse a mulher. Uma organização. O corpo também é um sistema organizado. Está vivo enquanto se mantém organizado. E o corpo não é mais do que o efeito de uma desorganização. E como poderá uma sociedade de cegos organizar-se para que viva? Organizando-se. Organizar-se já é, de uma certa maneira, começar a ter olhos. Terás razão, talvez, mas a experiência desta cegueira só nos trouxe morte e miséria. Os meus olhos, tal como o teu consultório, não serviram para nada. Graças aos teus olhos é que estamos vivos, disse a rapariga dos óculos escuros. Também o estaríamos se eu fosse cega. O mundo está cheio de cegos vivos. Eu acho que vamos morrer todos. É uma questão de tempo. Morrer sempre foi uma questão de tempo, disse o médico. Mas morrer só porque se está cego não deve haver pior maneira de morrer. Morreremos de doenças, de acidentes, de acasos. E agora morreremos também porque estamos cegos, quero dizer. Morreremos de cegueira e de cancro, de cegueira e de tuberculose, de cegueira e de sida, de cegueira e de infarte. As doenças poderão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas o que verdadeiramente agora nos está a matar é a cegueira. Não somos imortais, não podemos escapar à morte, mas, ao menos, devíamos não ser cegos, disse a mulher do médico. Como, se essa cegueira é concreta e real, disse o médico. Não tenho certeza, disse a mulher. Nem eu, disse a rapariga dos óculos escuros. Não tiveram de forçar a porta. Abriram-na normalmente. A chave encontrava-se no chaveiro pessoal do médico, que tinha ficado na casa quando foram levados para a quarentena. Aqui é a sala de espera, disse a mulher do médico. A sala onde eu estive, disse a rapariga dos óculos escuros. O sonho continua. Mas não sei que sonho é. Se o sonho de sonhar que estive naquele dia a sonhar que estou aqui, cega, ou o sonho de ter estado sempre cega e vir sonhando ao consultório para me curar de uma inflamação dos olhos em que não havia nenhum perigo de cegueira. A quarentena não foi um sonho, disse a mulher do médico. Isso não foi, não. Como não foi termos sido violadas, nem eu ter apunhalado um homem. Leva-me ao gabinete. Eu posso lá chegar sozinho, mas leva-me tu, disse o médico. A porta estava aberta. A mulher do médico disse: está tudo revolvido, papéis pelo chão,
As gavetas do ficheiro foram levadas. Devem ter sido do ministério, para não perderem tempo a procurar, provavelmente. E os aparelhos? À vista, parece-me estar em ordem. Valha-nos isso, ao menos, disse o médico. Avançou sozinho, com os braços estendidos. Tocou a caixa das lentes, o oftalmoscópio, a secretária. Depois disse, dirigindo-se à rapariga dos óculos escuros: compreendo o que queres dizer quando falas de estares a viver um sonho. Sentou-se a secretária. Pousou as mãos no tampo de vidro coberto de pó, depois disse, com um sorriso triste e irônico, como se dirigisse a alguém que estivesse na sua frente: pois não, senhor doutor. Tenho muita pena, mas o seu caso não tem remédio. Se quer que lhe dê um último conselho, acolhe-se ao dito antigo. Tinham razão os que diziam que a paciência é boa para a vista. Não nos faça sofrer, disse a mulher. Desculpa-me, tu também. Estamos no lugar onde dantes se faziam os milagres. Agora nem sequer tenho as provas dos meus poderes mágicos. Levaram-nas todas. O único milagre que podes fazer será o de continuar a viver, disse a mulher. Amparar a fragilidade da vida um dia após o outro, como se fosse ela a cega, a que não sabe para onde ir. E talvez assim seja, talvez ela realmente não saiba. Entregou-se às nossas mãos depois de nos ter tornado inteligentes, e a isto a trouxemos. Falas como se também tu estivesse cegas, disse a rapariga dos óculos escuros. De uma certa maneira, é verdade. Estou cega da vossa cegueira. Talvez pudesse começar a ver melhor se fôssemos mais os que vêm. Temo que sejas como a testemunha que anda à procura do tribunal, aonde a convocou, não sabe quem e onde terá de declarar, não sabe que, disse o médico. O tempo está a se acabar. A podridão alastra. As doenças encontram as portas abertas. A água esgota-se, a comida tornou-se venosa. Seria esta a minha primeira declaração, disse a mulher do médico. E a segunda? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Abramos os olhos. Abramos os olhos. Não podemos, estamos cegos, disse o médico. É uma grande verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, disse a rapariga dos óculos escuros. Não será por isso que verás. A única diferença era que deixarias de ser a pior cega. E agora, vamo-nos. Não há mais que ver aqui, disse o médico. No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros, atravessaram uma grande praça, onde havia grupos de cegos que escutavam os discursos de outros cegos. À primeira vista, nem uns nem outros pareciam cegos. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam. Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do sol, o espírito da tribo, a seiva da mandrágora, o unguento do tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui não há ninguém a falar de organização, disse a mulher do médico ao marido. Talvez a organização seja noutra praça, respondeu ele. Continuaram a andar. Um pouco adiante, a mulher do médico disse:
Há mais mortos no caminho do que é costume. É a nossa resistência que está a chegar ao fim. O tempo acaba-se, a água esgota-se, as doenças crescem, a comida torna-se venosa. Tu disses antes, lembrou o médico. Quem sabe se entre estes mortos não estarão os meus pais, disse a rapariga dos óculos escuros, e eu aqui passando ao lado deles, e não os vejo. É um velho costume da humanidade, esse de passar ao lado dos mortos e não os ver, disse a mulher do médico. A rua onde morara a rapariga dos óculos escuros parecia ainda mais abandonada. À porta do prédio estava o corpo de uma mulher, morta, meio comida pelos animais vadios. Felizmente que o cão das lágrimas hoje não quis vir. Seria preciso dissuadi-lo de meter o seu próprio dente nesta carcaça. É a vizinha do primeiro andar, disse a mulher do médico. Quem? Onde? Perguntou o marido. Aqui mesmo, a vizinha do primeiro andar. O cheiro sente-se. Pobre criatura, disse a rapariga dos óculos escuros. Por que terá ela vindo para a rua, se nunca saía? Talvez se tenha percebido de que a morte estava a chegar. Talvez não tenha podido suportar a ideia de ficar sozinha em casa a apodrecer, disse o médico. E agora não vamos poder entrar. Não tenho as chaves. Pode ser que os teus pais tenham voltado, que estejam em casa à tua espera, disse o médico. Não acredito. Tens razão em não acreditares, disse a mulher do médico. As chaves estão aqui. No côncavo da mão morta, meio aberta, pousada no chão, apareciam brilhantes, luminosas, umas chaves. Talvez sejam as dela, disse a rapariga dos óculos escuros. Não creio. Não tinha nenhum motivo para trazer suas chaves aonde pensava em morrer. Mas eu, estando cega, não as poderia ver, se foi essa a ideia dela. Devolver-mas, para que eu pudesse entrar em casa. Não sabemos que pensamentos foram seus quando decidiu trazer as chaves consigo. Talvez tenha imaginado que tu virias a recuperar a vista. Talvez tenha desconfiado de que houve algo de pouco natural, de demasiado fácil na maneira como nos movemos quando cá estivemos. Talvez me tenha ouvido dizer que a escada estava escura, que mal se podia ver, que eu mal a podia ver, ou então nada disto, delírio, demência. Foi como se, com a razão perdida, lhe tivesse entrado a ideia fixa de te entregar as chaves. A única coisa que sabemos é que a vida se lhe acabou ao pôr o pé fora da porta. A mulher do médico recolheu as chaves, entregou-as à rapariga dos óculos escuros. Depois perguntou: E agora? Que fazemos? Vamos deixá-la aqui. Não podemos enterrá-la na rua. Não temos com que levantar as pedras, disse o médico. Ao quintal. Será preciso subi-la até ao segundo andar e depois descê-la pela escada de salvação. É a única forma. Teremos forças para tanto. Teremos forças para tanto? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. A questão não é se teremos ou não teremos força. A questão é se iremos permitir-nos a nós próprios deixar aqui essa mulher. Isso não, disse o médico. Então as forças hão de arranjar-se. De fato, arranjaram-se. Mas foi o cabo dos trabalhos transportar o cadáver degraus acima e não pelo que passasse. Já pouco de natureza e agora ainda menos, depois do que dele se tinham beneficiado os cães e os gatos, mas porque o corpo estava rígido, inteiriçado. Custava dar-lhe a volta nas curvas da estreita escada. Para uma ascensão tão curta, tiveram de descansar 4 vezes. Nem o ruído, nem as vozes, nem o cheiro de decomposição fizeram aparecer nos patamares outros habitantes do prédio. Era o que eu pensava. Os meus pais não estão cá, disse a rapariga dos óculos escuros. Quando enfim chegaram à porta, estavam exaustos e ainda lhes faltava atravessar a casa para o lado de trás.
descer a escada de salvação, mas aí, com a ajuda dos santos, que sendo para baixo acodem todos, já melhor se levou o carrego. As voltas eram boas de dar, por ser a escada a céu aberto. Só houve que ter cuidado em não deixar escapar das mãos o corpo da pobre criatura. O trambolhão deixá-la ia sem conserto, sem falar das dores, que depois da morte são piores. O quintal estava como uma selva jamais explorada. As últimas chuvas tinham feito crescer abundantemente a erva e as plantas bravas trazidas pelo vento. Não faltaria comida fresca aos coelhos que andavam por ali aos saltos. As galinhas governam-se mesmo em regime seco. Estavam sentados no chão, ofegantes. O esforço deixara-os arrasados. Ali ao lado, o cadáver descansava como eles, protegido pela mulher do médico, que ia enxotando as galinhas e os coelhos. Eles, só curiosos, de nariz a tremer. Elas, já de bico em baioneta, dispostas a tudo. Disse a mulher do médico. Antes de ter saído para a rua, lembrou-se de abrir a porta da coelheira. Não quis que os coelhos morressem de fome. É bem certo que o difícil não é viver com as pessoas. O difícil é compreendê-las, disse o médico. A rapariga dos óculos escuros limpava as mãos sujas a um punhado de ervas que arrancara. A culpa era sua. Tinha agarrado o cadáver por onde não deveria. É o que faz andar sem olhos, disse o médico. Do que precisamos é de uma enxada ou de uma pá. Aqui se pode observar como autêntico eterno retorno é o das palavras. Agora regressaram estas, ditas pelas mesmas razões. Primeiro foi o homem que roubou o automóvel. Agora vai ser a velha que restituiu as chaves. Depois de enterrados, não se notarão as diferenças, salvo se as tiver guardado alguma memória. A mulher do médico subira à casa da rapariga dos óculos escuros para ir buscar um lençol limpo. Teve de escolher entre os que se encontravam menos sujos. Quando desceu, era a festa das galinhas. Os coelhos só remoíam a erva fresca. Coberto, envolvido o cadáver, a mulher foi à procura de pá ou enxada. Encontrou ambas num casinhoto onde havia outras ferramentas. Eu trato disso, disse. A terra está úmida. Cava-se bem. Vocês descansem. Escolheu um sítio onde não houvesse raízes, daquelas que é preciso cortar com golpes sucessivos da enxada. E não se julgue que se trata de uma tarefa fácil. As raízes têm manha, sabem aproveitar-se da moleza da terra para se esquivar-se à pancada e amortecerem o efeito mortífero da guilhotina. Nem a mulher do médico, nem o marido, nem a rapariga dos óculos escuros. Ela, por estar entregue ao seu trabalho. Eles, por não lhe servirem de nada os olhos, deram pelo aparecimento dos cegos nas varandas circundantes. Não muitos, não em todas, devia tê-los atraído o ruído da enxada. Mesmo estando a terra mole, é inevitável, sem esquecer que há sempre uma pequena pedra escondida que responde sonoramente ao golpe. Eram homens e mulheres que pareciam fluidos como espectros, podiam ser fantasmas assistindo por curiosidade ao enterro, apenas para recordarem como tinha sido no seu caso. A mulher do médico viu-os, enfim, quando terminada a cova, aprumou os rins doloridos e levou o antebraço à fronte para enxugar o suor. Então, levada por um impulso irresistível, sem o ter pensado antes, gritou para aqueles cegos e para todos os cegos do mundo: ressurgirá! Nota-se que não disse ressuscitara. O caso não era para tanto, embora o dicionário esteja aí para afirmar, prometer ou insinuar que se trata de perfeitos e exatos sinônimos. Os cegos assustaram-se e meteram-se para dentro das casas. Não percebiam por que fora dita uma tal palavra. Além disso, não deviam estar preparados para uma revelação dessas.
Via-se que não eram frequentadores da praça dos anunciamentos mágicos, a cuja relação, para ficar completa, só tinha faltado acrescentar a cabeça do louva-a-Deus e o suicídio do lacral. O médico perguntou: por que dissestes ressurgirá? Para quem falavas? Para uns cegos que apareceram aí nas varandas. Assustei-me e devo tê-los assustado. E por que essa palavra? Não sei, apareceu-me na cabeça e disse-a. Só te falta ires pregar a praça por onde passamos. Sim, um sermão sobre o dente do coelho e o bico da galinha. Vem ajudar-me agora. Por aqui. Isso mesmo. Pega-lhe pelos pés. O levanto-a deste lado. Cuidado. Não me resvales tu para dentro da cova. Isso, assim. Baixa devagarinho. Mais. Fiz a cova um pouco funda por causa das galinhas. Quando se põe a esgaravatar, nunca se sabe aonde podem chegar. Já está. Serviu-se da pá para encher a cova. Calcou bem a terra. Compôs o montículo que sempre sobra da terra que voltou à terra, como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Finalmente, arrancou uma rama da roseira que crescia num canto do quintal e foi plantá-la na base do moimento, do lado da cabeça. Ressurgirá? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Ela, não respondeu a mulher do médico. Ela? Não, respondeu a mulher do médico. Mais necessidade teriam os que estão vivos de ressurgir de si mesmos, e não o fazem. Já estamos meio mortos, disse o médico. Ainda estamos meio vivos, respondeu a mulher. Foi guardar no casinhoto a pá e a enxada. Passou uma vista de olhos pelo quintal para certificar-se de que tudo ficava em ordem. Que ordem? Perguntou a si mesma, e a si mesma deu a resposta. A ordem que quer os mortos no seu lugar de mortos e os vivos no seu lugar de vivos. Enquanto as galinhas e os coelhos alimentam uns e se alimentam de outros, gostaria de deixar um sinal, qualquer aos meus pais, disse a rapariga dos óculos escuros, só para saberem que estou viva. Não quero tirar-te as ilusões, disse o médico, mas primeiro teriam eles de encontrar a casa, e isso é pouco provável. Pensa que nunca conseguiríamos aqui chegar se não tivéssemos quem nos guiasse. Tem razão. Eu nem sequer sei se eles ainda estão vivos, mas, se não lhes deixo um sinal, qualquer coisa, sentir-me-ia como se os tivesse abandonado. Que há de ser, então? Que há de ser, então? Perguntou a mulher do médico. Algo que eles possam reconhecer pelo tato, disse a rapariga dos óculos escuros. O mal é que já não levo nada dos outros tempos no corpo. A mulher do médico olhava. Ela estava sentada no primeiro degrau da escada de salvação, com as mãos abandonadas sobre o joelho. Angustiado, o formoso rosto, os cabelos espalhados pelos ombros. Já sei que sinal lhes vai deixar, disse. Subiu rapidamente a escada, tornou a entrar na casa e voltou com uma tesoura e um pedaço de cordel. Que ideia é a tua? Perguntou a rapariga dos óculos escuros, inquieta. Ao sentir o rangido da tesoura cortar-lhe o cabelo. Se os teus pais voltarem, encontrarão de pendurado no puxador da porta uma madeixa. De quem poderia ela ser, senão da filha? Perguntou a mulher do médico. Dás-me vontade de chorar, disse a rapariga dos óculos escuros. E tão depressa o disse como o fez, com a cabeça descaída sobre os braços cruzados nos joelhos. Desafogou as suas mágoas, a saudade, a comoção pela lembrança que tivera a mulher do médico. Depois percebeu, sem saber por que caminhos do sentimento lá tinha chegado, que também estava a chorar pela velha do primeiro andar, a comedora de carne crua, a bruxa horrível, a que com a sua mão morta lhe havia restituído as chaves da sua casa. E então a mulher do médico disse: que tempos estes!
já vermos invertida a ordem das coisas, um símbolo que quase sempre foi de morte a tornar-se em sinal de vida. Há mãos capazes desses e de outros maiores prodígios, disse o médico. Necessidade pode muito, meu querido, disse a mulher. E agora chega de filosofias e taumaturgias. Demo-nos as mãos e vamos à vida. Foi a própria rapariga dos óculos escuros quem pendurou no puxador a madeixa de cabelo. Crês que meus pais darão por ela? Perguntou. O puxador da porta é a mão estendida de uma casa, respondeu a mulher do médico. E com esta frase de efeito, assim se diria, deram a visita por terminada. Nesta noite, houve novamente leitura e audição. Não tinham outra maneira de se distraírem. Lástima que o médico não fosse, por exemplo, violinista amador, que doces serenatas poderiam então ouvir-se neste quinto andar. Os vizinhos invejosos diriam: aqueles ou lhes corre bem a vida, ou são os inconsequentes e julgam poder fugir à desgraça, rindo-se da desgraça dos demais. Agora não há outra música senão a das palavras, e essas, sobretudo, as que estão nos livros, são discretas, ainda que a curiosidade trouxesse a escutar à porta alguém do prédio. Não ouviria mais do que o murmúrio solitário. Este longo fio de som que poderá infinitamente prolongar-se, porque os livros do mundo, todos juntos, são como dizem que é o universo, infinitos. Quando a leitura terminou, noite dentro, o velho da venda preta disse: a isto estamos reduzidos, a ouvir ler. Eu não me queixo, poderia ficar assim para sempre, disse a rapariga dos óculos escuros. Nem eu me estou a queixar, só digo que apenas servimos para isso, para ouvir ler a história de uma humanidade que antes de nós existiu. Aproveitamos o acaso de haver aqui ainda uns olhos lúcidos, os últimos que restam. Se um dia eles se apagarem, não quero nem pensar. Então o fio que nos une a essa humanidade partir-se-á. Será como se estivéssemos a afastar-nos uns dos outros no espaço, para sempre, e tão cegos eles como nós. Enquanto puder, disse a rapariga dos óculos escuros, manterei a esperança de vir a encontrar os meus pais, a esperança de que a mãe deste rapaz apareça. Esqueceste-te de falar da esperança de todos. Qual? A de recuperar a vista. Há esperança que é loucura ter, pois eu digo-te que se não fosses essa já, eu teria desistido da vida. Dá-me um exemplo. Voltar a ver. Esse já conhecemos. Dá-me outro. Não dou. Por quê? Não te interessa. Como sabes que não me interessa? Que julgas tu conhecer de mim para decidires, por tua conta, o que me interessa e o que não me interessa? Não te zangues, não tive intenção de magoar-te. Os homens são todos iguais. Pensam que basta ter nascido de uma barriga de mulher para saber tudo de mulheres. Eu de mulher sei pouco, de ti nada. E quanto ao homem, para mim, ao tempo que isso vai, agora sou um velho, esarolho, além de cego. Não tens mais nada para dizeres contra ti. Muito mais, nem tu imaginas quanto a lista negra das autorrecriminações vai crescendo à medida que os anos passam. Nova sou eu e já estou bem servida. Ainda não fizeste nada de verdadeiramente mal. Como podes sabê-lo se nunca viveste comigo? Sim, nunca vivi contigo. Por que repetiste nesse tom as minhas palavras? Que tom? Esse? Só disse que nunca vivi contigo. O tom, não finjas que não compreendes. Não insistas, peço-te, insisto, preciso saber. Voltamos às esperanças, pois voltemos. O outro exemplo de esperança que me recusei a dar era esse. Esse qual? A última autorrecriminação da minha lista. Explica-te, por favor. Não entendo de charadas.
o monstruoso desejo de que não venhamos a recuperar a vista. Por quê? Para continuarmos a viver assim. Queres dizer todos juntos? Ou tu comigo? Não me obrigues a responder. Se fosse só um homem, poderias fugir à resposta, como todos fazem, mas tu mesmo dissestes que és um velho, e um velho, se ter vivido tanto, tem algum sentido, não deveria virar cara a verdade. Responde, eu contigo. E por que queres tu viver comigo? Esperas que eu diga diante de todos eles? Fizemos uns diante dos outros as coisas mais sujas, mais feias, mais repugnantes. Com certeza não é pior o que tens para dizer-me. Já que o queres, então seja, porque o homem que eu ainda sou gosta da mulher que tu és. Custou assim tanto a fazer a declaração de amor? Na minha idade, o ridículo mete medo. Não fostes ridículo. Esqueçamos isso, peço-te. Não tenciono esquecer, nem deixar que esqueças. É um disparate. Obrigaste-me a fazê-lo, a falar. E agora? E agora é minha vez. Não digas nada de que te possas arrepender. Lembra-te da lista negra. Se eu estiver a ser sincera hoje, que importa que tenha de arrepender-me amanhã? Cala-te. Tu queres viver comigo e eu quero viver contigo. Estás doida? Passaremos a viver juntos aqui, como um casal, e juntos continuaremos a viver se tivermos de nos separar dos nossos amigos. 2 cegos devem poder ver mais do que um. É uma loucura, tu não gostas de mim. Que é isso de gostar? Eu nunca gostei de ninguém, só me deitei com homens. Estás a dar-me razão? Não estou. Falaste de sinceridade. Responde-me então se é mesmo verdade gostares de mim. Gosto o suficiente para querer estar contigo, e isto é a primeira vez que o digo a alguém. Também não o dirias a mim se me tiverdes encontrado antes por aí. Um homem de idade, meio calvo, de cabelos brancos, com uma pala num olho e uma catarata no outro. A mulher que eu então era não o diria. Reconheço que o disse foi a mulher que sou hoje. A mulher que eu então era não o diria. Reconheço. Quem o disse foi a mulher que sou hoje. Veremos então o que terá para dizer a mulher que serás amanhã. Pões-me à prova. Que ideia! Quem seria eu para pôr-te à prova? A vida é que decide essas coisas. Uma já ela decidiu. Tiveram essa conversa frente a frente, os olhos cegos de um fitos nos olhos cegos do outro, os rostos encendidos e veementes, e quando, por tê-lo dito um deles, e por o quererem os dois, concordaram que a vida tinha decidido que passassem a viver juntos. A rapariga dos óculos escuros estendeu as mãos, simplesmente para as dar, não para saber por onde ia. Tocou as mãos do velho da venda preta, que a atraiu suavemente para si. E assim ficaram sentados os dois, juntos. Não era a primeira vez, claro está, mas agora tinham sido ditas as palavras de recebimento. Nenhum dos outros fez comentários, nenhum deu parabéns, nenhum exprimiu votos de felicidade eterna. Em verdade, o tempo não está para festejos e ilusões, e quando as decisões são tão graves como esta parece ter sido, não surpreenderia até que alguém tivesse pensado que é preciso ser-se cego para comportar-se dessa maneira. O silêncio ainda é o melhor aplauso. O que a mulher do médico fez foi estender no corredor uns quantos coxins dos sofás, suficientes para improvisar comodamente uma cama. Depois levou para lá o rapazinho estrábico e disse-lhe: a partir de hoje, passas a dormir aqui. Quanto ao que aconteceu na sala,
Tudo indica que nesta primeira noite terá ficado finalmente esclarecido o caso da mão misteriosa que lavou as costas do velho da venda preta naquela manhã em que correram tantas águas, todas elas lustrais. Ah, isso ficou óbvio, eu saquei logo de carinha.